O furo no roteiro de hoje, na verdade esse furo do roteiro é no final de semana inteiro, porque tá todo mundo falando disso, é o curta da Taylor Swift sobre a música All Too Well, que é um dos maiores sucessos dela e inclusive a gente pode até considerar que é uma das melhores músicas que ela já fez, que ela já cantou, que ela já escreveu. Como não podia deixar de ser, e quem conhece bem o trabalho da Taylor Swift sabe que ela coloca ali uma ou outra pista que levam os fãs a montarem as histórias que ela está querendo contar de fato. Não foi diferente com esse filme, All Too Well. Ela dá inúmeras pistas, ela dá inúmeras dicas, ela dá vários e vários toques ali para responder a pergunta que os Swifties vêm se fazendo desde 2012, quando essa música saiu pela primeira vez. Quem era o sujeito de All Too Well? É claro que ela não disse o nome, mas vamos ser sinceros, precisou que ela dissesse o nome desse cara? A Taylor Swift ela é famosa por fazer músicas sobre a vida, sobre os acontecimentos da vida dela. Então, isso não ia ser diferente com All Too Well. É claro que ela ia colocar nessa música várias e várias pistas de quem é o cara para o qual ela escreve essa música. Eu queria aqui nesse canal poder fazer um react, poder assistir o vídeo junto com vocês, mas ao mesmo tempo eu posso levar um strike. Então, se você se inscrever aí nesse canal, talvez a gente cresça. E aí eu possa fazer esses reacts aqui sem medo de levar strike do YouTube. Então, vamos lá? Vamos ver se a gente chega nesse nível. Eu assisti o curta-metragem que ela fez sobre essa música várias vezes, até para conseguir fazer o roteiro aqui desse vídeo do furo no roteiro. Uma coisa ali ficou bastante característica para mim. Ela escolheu dois atores que lembram de fato os acontecimentos reais lá de 2010, especialmente o rapaz que interpreta no filme. Duas pessoas envolvidas nessa história são ela mesma e o ator Jake Gyllenhaal. Então é muito parecida, a escolha dos atores é muito parecida com os dois da vida real. Os dois tiveram um relacionamento que durou pouco mais de 3 meses em 2010, quando ela ainda estava se lançando como cantora pop. Ela ainda estava naquele álbum Speak Now, que acho que era o terceiro álbum dela. E ela estava se projetando como cantora pop. Ela já era muito reconhecida como cantora country. E ela estava fazendo essa transição para a música pop. E isso já começou lá naquele momento. Isso não é algo que ela vem fazendo agora. Vem desde lá. E ela deu várias e várias pistas nesse curta-metragem de que essa música, de fato, se tratava sobre o Jake e contava a história do relacionamento dos dois. Ela fez uma letra de uma forma em que você, eu, todos nós aqui que estamos de fora, a gente estivesse ali assistindo tudo o que estava acontecendo com esse relacionamento. Inclusive, o próprio curta mostra exatamente essa sensação que a gente tem quando a gente ouve a música. Parece que a gente está assistindo o desenrolar do relacionamento dos dois. A gente especulava sobre esse relacionamento há muitos anos mesmo, porque isso foi algo bastante falado na época. Só que ela mesmo nunca confirmou absolutamente nada de que essa música era sobre ele. Mas ela jogava as pistas das músicas dela. Inclusive, Red, o álbum inteiro, é sobre essas questões de relacionamento. Não apenas o relacionamento dela com o Jake Gyllenhaal, mas o relacionamento dela com vários outros artistas naquele mesmo momento. O furo no roteiro dessa história toda é que pela primeira vez na carreira dela, ela foi explícita em dizer para quem essa música era. Mesmo que indiretamente, sem citar o nome, ela colocou a característica da pessoa no filme e a gente consegue perceber isso claramente.
O ator que ela escolheu para fazer o curta-metragem é muito parecido com o Jake Gyllenhaal. E o acessório que ela usa no começo do filme e que ele usa no final, que é o cachecol. A pista do cachecol, na verdade, é a maior confirmação de que se tratava mesmo do Jake Gyllenhaal. Tem fotos dele usando um cachecol igual ao da Taylor Swift, na mesma época, igual. Inclusive isso virou uma onda de memes na internet pedindo para ele devolver o cachecol para ela. Os dois têm uma diferença de idade muito grande. Tem cena ali, a cena dele reunido com os amigos dele, logo depois da cena da discussão. Deixa claro que ela se sentia deslocada com os amigos dele por eles serem mais velhos do que ela e ela não ter nenhuma ligação com esse agente. Se na vida real ela estava se projetando como cantora pop, saindo do mundo country, no filme ela quer ser escritora. E esse curta-metragem foi feito com base na versão inédita da música All Too Well, que é uma versão de 10 minutos que ficou de fora do álbum original em 2012 e também é a música que dá o panorama completo desse relacionamento dos dois. É o panorama que deixa claro o porquê esse relacionamento não deu certo. A versão original da música tem uns 5 minutos e foi um dos maiores sucessos de 2012, uma das músicas mais tocadas de 2012 e considerada até hoje uma das melhores músicas da carreira dela. Mas a versão estendida, ela dá muito mais detalhes sobre o que aconteceu com esse relacionamento. O motivo principal, aquele motivo fora do roteiro, que é algo que levou ao fim de tudo, foi o que ela explicitou no vídeo, que ela explicitou na letra da música. A diferença de idade e de interesses entre os dois. O curta-metragem deixa bastante claro que também foi essa a diferença, esse conflito de interesses que quebrou a confiança que havia entre os dois. Esse conflito de interesses e as brigas que esse conflito causava foram os responsáveis por esse fim. Na música, ela deixa claro que ele a tratava como algo secreto, como um segredo. Já ela tratava ele de outra maneira, como se ele fosse aquele cara com quem ela fosse viver o resto da vida dele, aquele cara com quem ela tinha vontade de fato de permanecer. E ao longo do filme isso também é mostrado várias vezes. Eles brigam várias vezes nesse filme. E tem uma linha que é bastante interessante nessa música, que ela diz que ela vai ficar mais velha, mas as namoradas dele vão continuar com a mesma idade dela. E, de novo, esse trecho deixa bastante claro para quem essa música é direcionada. Se a gente for olhar os relacionamentos do Jake Gyllenhaal, a gente vai ver que de fato tem esse padrão ali. A maior parte dos envolvimentos dele tem por volta de 20 anos. Outras pistas deixam claro que ela se referia nessa música a esse relacionamento com o Jake Gyllenhaal, que é o verso sobre o cachecol, que ele ficou como uma lembrança daquele relacionamento, e o evento em que ela disse que uma atriz perguntou o que estava acontecendo com ela. Esse filme que ela fez é cheio de detalhezinhos, é cheio de pistas. Isso é algo muito característico dela como artista, fazer, não deixar tudo 100% claro para os fãs e deixar que os próprios fãs montem a história. E ela só vai lá depois confirmando se é verdade ou não. Se a teoria que os fãs fazem da história é verdade ou não. Agora, o segredo que de fato faz a gente entender que ela se refere ao Jake nesse filme, está no cachecol. Ele usa esse cachecol na última cena do filme, o mesmo cachecol que ela usa no começo do filme. Então, esse é o detalhe que une todas as partes. Se lá em 2012 todo mundo ficou especulando se ela estava falando do Jake nessa música, esse filme que ela fez agora em 2021 e essa versão estendida, inédita de All Too Well, confirmam aquilo que a gente sempre
observou durante todos esses anos confirma muito mais essa história. Ainda que de uma forma ficcional, mas com muitos elementos e muitas ligações com a vida real, com os acontecimentos reais. E não é um furo no roteiro que a própria Taylor Swift tenha contado essa história. Foi ela mesma que contou. Foi ela quem escreveu a música, foi ela quem escreveu o filme, foi ela quem dirigiu o próprio filme. A gente esperava que Red, Taylor's Version, tivesse alguns extras, músicas inéditas e tudo, igual como aconteceu com Fearless, Taylor's Version, que ela lançou em abril agora de 2021. O que a gente não esperava é que ela fosse fazer um curta-metragem inteiro sobre essa música, sobre essa versão inédita dessa música, confirmando uma história que desde 2012 vem sendo contada, e ainda lançasse um clipe novo, que ela lançou na segunda-feira. É um clipe completamente novo da música I Bet You Think About Me. Outros 4 álbuns ainda estão por vir nessa leva de regravações que ela está fazendo da própria obra dela. E provavelmente mais outras pistas vão surgir de toda essa história. Quem acompanha a carreira dela, as músicas dela, já imaginava que All Too Well fosse sobre o relacionamento dela com o Jake. Mas se você ouvir We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble e I Almost Do, também eram sobre essa relação. Se você ouvir todas essas músicas em sequência, você vai se dar conta que de fato ela estava falando dele nessa relação. Não apenas dele exclusivamente, ela está falando desses relacionamentos com esses outros namorados que ela teve nesse mesmo momento. Mas tem sim essa ligação com ele no mundo real. Tem sim esse link com a vida real. E o que deixou a gente completamente com esse furo no roteiro aqui nesse canal foi justamente vir dela esse movimento de dar mais pistas que confirmam que aquela música lá de 2012 se tratava de toda essa história, que contava essa história da vida dela. E é claro que é um furo no roteiro que ela própria tenha feito essa regravação de uma maneira até bastante emocionada. Você notou esses pequenos detalhes da letra que remetiam a esses fatos da vida real, desse relacionamento real? Aliás, não só em All Too Well, mas nessas outras músicas. Tente ouvir todas essas músicas em sequência, juntas, e você vai ter um quadro real do que aconteceu. E isso é um furo no roteiro. É exatamente isso aí. Deixe seu like se você quer um vídeo só sobre essas músicas, se você quer um vídeo só sobre os links dessas músicas com a vida real. Quem é Swiftie, com certeza já tinha notado essas semelhanças. O que de fato aconteceu entre a Taylor Swift e o Jake Gyllenhaal? Na música, a Taylor diz que ela teve uma paixão arrebatadora por ele, mas que ao mesmo tempo as diferenças de interesse e a principal, a de idade, acabaram por arruinar o relacionamento dos dois. Os dois terminaram em dezembro de 2010, pouco tempo depois dela completar 21 anos de idade. E em 2012, essa música acabou trazendo isso tudo à tona. E ela mesma menciona que o cara para o qual ela escreveu o álbum Red ouviu e ficou completamente despedaçado com toda a história. A Taylor Swift sempre teve esse estilo na obra dela, isso é recorrente em todas as músicas dela. E quase todas elas são sobre temas relevantes, não apenas para ela, mas para todos nós. Seja amor, machismo, feminismo e vários outros temas. Ela cantou sobre tudo isso. Só que isso é tema para outro vídeo, para outro furo no roteiro, em que a gente pode te explicar isso bem melhor. E se você chegou nesse ponto do vídeo, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo e de deixar o seu like. E já que a gente está falando sobre música, eu vou deixar aí do lado o vídeo sobre o novo single da Adele e sobre a volta do ABBA, aí do lado. E a gente se vê nesses vídeos ou em qualquer outro furo no roteiro que tiver por aí. Tchau!